Fala galera, eu sou Super Xandão. Então, mano, hoje eu vim aqui pra explicar um pouco do processo do desenho. As pessoas me perguntam aí, né, no Instagram, como é que eu faço a construção do personagem, né? Não é tipo, quando eu mostro no vídeo parece que eu só faço o esboço, tá ligado? E não, tem todo um processo que eu quero mostrar pra vocês antes, ó. Eu tava desenvolvendo um personagem um pouquinho mais gordinho do que o normal, entendeu? Dos que eu desenvolvo naturalmente, porque eu quero essa diversidade. Eu quero personagem magro, forte, gordo, velho, todo tipo de diversidade na minha história, entendeu? Então eu tava estudando primeiro o físico do personagem, como vocês podem ver aí, entendeu? E nesse estudo eu chego a mostrar pra vocês uma coisinha ali na ponta. Se vocês derem uma olhada, tem o Setsekoi voando, né? Que é a arte conceitual e algumas outras poses dele ali em cima. Eu vou até dar um zoom pra vocês verem. E o seguinte, além do esboço, eu costumo fazer, não é sempre, mas eu recomendo você a fazer, que é para você ter uma segunda visão. Se você puder tirar a foto do desenho antes de fazer esse processo, que eu chamo de silhueta, que você cria o esboço e depois transforma ele, deixa ele todo preto. Eu recomendo que você tenha um lápis 6B, porque ele solta muito mais grafite, né, na folha, e você gasta menos o seu lápis principal, no meu caso 2B. E você risca em volta do esboço todo de preto, volta lá em cima. Nisso você vai ter uma visão um pouquinho mais gestual, mais natural do desenho que você vai estar fazendo. Então, sempre que você fizer uma pose que você achar que ficou legal, você vai ter uma segunda visão dela fazendo uma silhueta. Então, eu criei a pose, tá, fiz lá o esboço certinho, tirei a foto do esboço e pintei ele todo de preto. Pode ser pequenininho mesmo, pequenininho porque é a primeira vez que você desenvolve essa pose. Então você pode desenhar ela pequenininha para ter outras visões. Agora, o que você pode fazer depois, que você vai reparar, depois de desenvolver todo o personagem, que foi a primeira vez, eu falei, vou chutar uns físicos aqui, umas posição. Também é muito importante você dar essa rabiscada antes de você desenvolver pela primeira vez uma coisa, que você precisa soltar a mão também. Às vezes todo dia, se você for desenvolver, sei lá, uma página de quadrinho ou um desenho muito complexo, solta sua mão antes. Faz vários rabiscos, se deixa levar pelo lápis, entendeu? Você vai poder criar suas poses lá rabiscando mesmo. Claro, se você já tiver um pouco de noção de desenho, esboço, né? Aí você tem que fazer esse exercício e tal, que é sempre bom para você soltar a sua mão. E então foi o desenvolvimento. Eu faço primeiro o esboço, depois a silhueta, para ver como é que vai ficar. A gente vai entrar também numa outra fase, que depois de todo esse rabisco que eu faço aí com desenho, que eu tô trabalhando na pose ali, ó, dele de lado. Como é uma arte conceitual, eu trabalho com personagem de frente, 3x4 e de costas, semi-costas, né? Tal que fala. Eu não sei muito bem como é que fala quando o cara tá semi de costas. Ele tá meio que de costas, mas não tá completamente de costas. Esse é o processo, basicamente, que eu levo inicialmente, que é como eu começo o desenho. Aqui, depois de fazer a silhueta e tudo, a gente entra pro processo que vai vir agora, que é como, depois de ter a silhueta e o esboço, eu posso desenvolver essa pose que eu tinha feito, visto na silhueta como ela ficou e visto como ficou no esboço. Aí eu começo a produzir ela numa folha maior. Aí eu consigo ter a visão. Teve algum erro de anatomia que eu não consegui ver no pequeno? Dá pra me corrigir agora. No meio do desenho ali você vai perceber que eu dei uma levantada na perna do rapaz. Foi pra caber na folha? Sim. Mas eu também percebi que se eu jogasse essa perna reta, o movimento talvez não ficaria tão natural. Não gostei do que ficou com a perna reta. Ficou parecendo mais um ataque. Eu queria um bagulho mais gestual, já que é uma arte conceitual. Eu queria um negócio mais gestual. Então coloquei a perna dele um pouco mais para cima. Aí eu trabalhei e modifiquei a posição da perna dele depois, né? Aí no começo eu ainda não arrumei, mas eu modifico. Então eu vejo tudo que eu fiz na primeira posição. Vejo o movimento do tronco, do estômago, o que ficou legal, o que não ficou legal. E quando eu tenho essa visão com o desenho maior, eu consigo corrigir. Então, tipo, aquela mão que eu tinha desenhado pequena, ficou legal quando tava pequeno, mas quando cresceu eu vi que tava estranho. Então é bom você ter, eu tenho 3 fases para corrigir esse desenho. Eu tenho a fase do começo, que é o esboço.
que é bem solto, não é nada com bolinha nem nada, é bem solto mesmo. E depois eu tenho a silhueta para ver um movimento mais solto desse desenho. E aí eu tenho o esboço final, que é o que eu vou trabalhar já com toda essa base que eu criei no físico principal do personagem. Aí eu já coloco detalhes e tal e começo a desenvolver ele de fato. Então tem todo um processo aonde a gente vai levar até isso. Aí, ó, sempre que eu fiz ali a máscara nele, né, que ele é ladrão e tal na história, fiz a máscara nele. E ele é um personagem que eu tive que usar bastante do meu lápis 6B, ó. Que eu tive que pintar o cabelo e tal. E é sempre bom você ter o lápis 6B, porque você quer fazer um sombreado, ele fica melhor com 6B do que com 2B. O 2B você até consegue usar rachura, talvez. Com 2B dá certo você usar rachura. E o lápis que eu esboço é o HB. O HB ele é um lápis bem solto e funciona bem na folha Canson. Ele é bem... Você consegue manusear bem o lápis. Eu não gosto muito desse lápis de escola porque parece muito seco. Eu não gosto de desenhar com lápis muito seco. Então, ali eu corrijo todas as partes. Eu vejo se a mão ficou legal, se não ficou. Então é esse o processo. Às vezes quando eu coloco a música de fundo, o pessoal não percebe tanto o jeito que foi desenvolvido. Então eu quis trazer dessa maneira aqui, um pouquinho mais detalhado para vocês. Por mais que seja rápido o vídeo, mas um pouquinho mais detalhado, mostrando qual é esse processo, né? Porque às vezes eu quero ver um cara desenhando e esse cara não explica. Ele só mostra o desenho. E era o que eu tava fazendo, basicamente. Eu explicando, talvez a pessoa que queira desenhar consiga ter pelo menos uma noção mínima. Claro que, mesmo eu falando aqui de esboço e silhueta, vocês têm que lembrar que existe anatomia, existe perspectiva. É importante você estudar, não é só isso que vai salvar a sua vida. Você tem que saber o básico, que é como eu desenho a cabeça de lado, como eu desenho ela reta, como eu desenho ela de costa, levantando a cabeça, como que desenha isso, como eu desenho o corpo, qual é a proporção do corpo. É muito importante para você que desenha saber a proporção do corpo. Então você deve estudar a proporção do corpo, que é a cabeça do personagem até mais ou menos a altura da cintura tem que ter o mesmo tamanho da altura da cintura até o pé do personagem, entendeu? Que aí vai ser a proporção correta. E aí você vai encontrar um outro problema, porque quando você entende a proporção, você entende que existe a perspectiva, o posicionamento, as poses. E um problema que pode ocorrer se você não fizer esses processos que eu falei de riscar solto e tal, é as poses que você desenhar acabar ficando muito robóticas. Isso pode ser por falta de anatomia e por falta dessa questão que eu te falei, esboço, silhueta, desenho gestual, que faz o seu traço se soltar um pouco mais. Então é sempre bom você estar estudando essas coisas básicas. Ali eu já pintei a barriga dele de preto. Eu não mostrei pintando a mão nesse vídeo porque eu não achei necessidade. É só pintando a mão de preto, não tem nada demais, eu não mudo nada no desenho. E eu vou colocar o resultado final para vocês. Eu fiz ali a touca dele, a perna e tal, e eu vou mostrar para vocês. Mas tentem trabalhar com o personagem dessa forma, trabalhar com movimento dinâmico. Eu coloquei de tal jeito a perna, pareceu meio robótica, não pareceu natural. Eu apaguei a perna e fiz outro pé. E é simples assim. Não tenham medo de errar. É muito importante você não ter medo de errar quando você estiver desenhando. Você vai apagar umas várias vezes. Mas esse processo inicial vai te ajudar. É isso, mano. Espero que você tenha gostado. Tamo junto.